Então vamos continuar o nosso plenário. Tem a palavra o senhor deputado Ho Yun-sen. Obrigado, senhor presidente, senhor chefe do executivo, senhores membros do governo, caros colegas. Boa tarde. As residências para idosos contribuem para melhorar o ambiente habitacional dos idosos e o governo espera, através destas, promover o desenvolvimento da indústria dos serviços de assistência a idosos. No ano passado, na primeira fase de candidaturas às residências, o número de candidatos ultrapassou o número das frações disponibilizadas. Segundo as afirmações do governo há dias, nesta fase o número de frações vai aumentar de 750 para mais de 1.500 e o número grupo de candidatos qualificados pode gozar de um desconto de 20% nas despesas de utilização nos primeiros 3 anos, se escolher as frações e assinar o acordo no prazo estipulado, permitindo-se assim que mais idosos usufruam desse desconto, satisfazendo as suas necessidades e expectativas. Quanto ao arrendamento de espaços comerciais nas residências, vai haver restaurantes grandes e supermercados para facilitar a vida aos idosos. Mas quanto aos efeitos do desenvolvimento da indústria dos serviços de assistência a idosos, parece-me que são limitados. Os idosos necessitam cada vez mais de garantias na aposentação de cuidados de saúde e de cuidados a longo prazo. Mas em Macau há grande falta de oferta de produtos e serviços destinados aos idosos. Senhor chefe do executivo, restam um pouco mais de 300 frações das residências para idosos. Então, o governo vai lançar na segunda fase de candidatura um plano de bonificação mais adequado para as despesas de utilização, vai proceder a um estudo sobre as necessidades e características de consumo dos idosos, vai, por exemplo, aumentar as instalações de serviços sociais, as lojas e os projetos para promover o desenvolvimento da indústria dos serviços de assistência a idosos, como, por exemplo, lojas e etc. Então, faça o envelhecimento. Quais são as ideias sobre a residência para idosos? Obrigado. Tem a palavra do governo. O senhor chefe executivo, obrigado. Em relação às residências para idosos, como já foi anunciado, vamos agora aumentar para mais de 1.500 o número de frações que vão ser disponibilizadas e, por isso, quanto aos pormenores, podem ver a notícia sobre esse respeito. E restam ainda 300 e tal apartamentos por distribuir e esperamos ainda ter que acabar as obras de remodelação desses apartamentos. E, por outro lado, também vejo que há certos idosos que estão neste momento em expectativa porque eles não sabem o que é na realidade esse projeto. E nós não temos a intenção de oferecer ou esvaziar todas as nossas cotas de apartamentos. Nós temos apartamentos que são oferecidos para alojamento desses idosos e, no entanto, há que ver por que razão é que há certos idosos que são apreensivos em relação a essa alternativa de residência que eles têm agora. E assim, para isso, nós também temos que agradecer o serviço que é prestado pelas associações quando eles levam certas as refeições para os idosos que não têm capacidade para saírem à rua para tomarem as suas refeições. E mesmo assim preferem manter nessa situação e não optar pela residência de idosos. E assim nós queremos também, por outro lado, ver como é que nós podemos introduzir a indústria geriátrica no projeto de residências para idosos, para além dos supermercados
e de outras lojas ou estabelecimentos comerciais para a facilidade dos moradores nesse projeto de residência para idosos. É que temos que ver que há candidatos que têm capacidade de autocuidado e que, se calhar, podem prestar o apoio na exploração desses estabelecimentos ou indústrias geriátricas. E sobre as características que podemos oferecer em termos de produtos, quais são as características desses produtos? Ainda estamos a ponderar sobre isso, mas serão produtos que vão estar virados para os nossos idosos. É tudo que tenho a dizer. Muito obrigado. Senhor deputado Wu Zhou-Kit, obrigado, senhor presidente, senhor chefe do executivo, senhores membros do governo, caros colegas, boa tarde. No dia 21 de abril, realiza-se em Macau a 6ª Conferência Ministerial do Fórum para a Cooperação Econômica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa. Macau desempenha um papel importante de ponte enquanto plataforma de cooperação econômica e comercial entre a China e os referidos países. Em meados de novembro do ano passado, o interior da China começou a aplicar a política de isenção de visto de trânsito de 144 horas aos cidadãos de mais de 50 países da Europa, das Américas, etc., para facilitar a visita de turistas estrangeiros à China e estes poderem ver o grande sucesso da modernização ao estilo chinês, promovendo o intercâmbio e a cooperação. Macau pode aproveitar esta oportunidade para desempenhar melhor o seu papel de plataforma, alargar ainda mais a cooperação econômica e comercial com os países de língua portuguesa na zona de cooperação aprofundada, promover as novas expectativas e necessidades de trocas comerciais, apoiar o desenvolvimento inovador e da alta qualidade, elevando assim a influência e o estatuto de Macau no interior da China e nos países de língua portuguesa. Senhor chefe do executivo, o governo deve reforçar o papel da plataforma entre a China e os países de língua portuguesa, promover ainda mais as trocas econômicas e comerciais, elevar o estatuto e a influência de Macau na China e nos países de língua portuguesa e desenvolver plenamente o papel de um centro, uma plataforma e uma base, alargando o intercâmbio e a cooperação entre a China e estes países e contribuindo para o desenvolvimento econômico e comercial do país. De que políticas dispõe para o efeito? É a palavra do senhor chefe executivo. Obrigado. Daqui a uns dias vamos ter a conferência ministerial e por isso vai ser muito em breve e está prevista a assinatura de um documento novo sobre o plano de ação de cooperação comercial entre a China e os países de língua portuguesa, assim oferecer mais oportunidades de cooperação bilateral e também multilateral. E quanto à área do turismo, nós temos mantido contatos estreitos com associações turísticas de Portugal, e também nós participamos da Bolsa de Turismo de Lisboa e também, por outro lado, nós estabelecemos acordos de cooperação, no total de 11 acordos com 8 países de língua portuguesa no domínio do turismo. E quanto ao setor do financeiro, nós temos aqui outras ações que foram realizadas sobre governadores do Banco Central e depois reuniões de responsáveis por reguladores do setor financeiro e neste momento temos 71 médicos, 24 médicos provenientes de Macau que estão a exercer as suas funções em Macau e a nossa intenção é reforçar a nossa cooperação com Portugal e em Macau também temos uma unidade farmacêutica que está a operar em Macau e que também pensa expandir-se para a zona de cooperação aprofundada. A nível de instituição de ensino superior também temos muitos acordos de parcerias estabelecidas com as congêneres de Portugal. E por isso é
Tem sido muito intenso esses contatos entre Macau e os países de língua portuguesa, especialmente em Portugal, e Macau tem desempenhado bem o seu papel de intermediário e no âmbito da conferência ministerial e no âmbito do papel de Macau no Fórum de Cooperação. Também vamos reforçar os nossos contatos e relações. Senhor deputado Yao Tengbil, obrigado, senhor presidente. Senhor chefe do executivo, senhores membros do governo, caros colegas, boa tarde. O presidente, o secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China, Xi Jinping, na 11ª sessão de aprendizagem coletiva do 20º Comitê Central, segundo o secretário-geral, o desenvolvimento de novas forças produtivas de qualidade é uma exigência interna e um ponto importante para promover o desenvolvimento de alta qualidade. Precisa trabalhar bem no capítulo da inovação para acelerar o desenvolvimento de novas forças produtivas de qualidade. Estas novas forças são o rumo para o desenvolvimento das forças produtivas avançadas que se formam a partir da evolução tecnológica, da nova configuração dos fatores de produção e da transformação e melhoria aprofundada das indústrias para o desenvolvimento sustentável da economia nacional, para melhorar o bem-estar da população, promover o ajustamento, a reconversão e a valorização da estrutura econômica, impulsionar a inovação tecnológica e melhorar a vida da população e o emprego, a reforçar a competitividade de Macau no palco mundial. Senhor chefe do executivo, como é que Macau vai aproveitar as oportunidades das políticas de desenvolvimento da produtividade do país, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento de novas forças produtivas de qualidade proposto pelo país, ajudando o país a formar essas novas forças? De que medidas e políticas dispõe o governo para conjugar a formação das referidas forças com a diversificação adequada de Macau? Obrigado. Sim, senhor chefe executivo, sim, obrigado, senhor presidente. Obrigado pela questão colocada pelo senhor deputado Yao Tengbil sobre a promoção das novas forças produtivas de qualidade. Então, trata-se de uma novidade, é uma exigência interna e um ponto importante e está dependente dos trabalhos de inovação e baseia-se também no aperfeiçoamento de algumas regras da força laboral e não podemos dependermos apenas só de produção, de fatores de produção, mas temos que elevar os vários fatores, tendo em conta que a Macau é uma cidade pequena. Nós temos que promover as novas forças produtivas de qualidade e isto trata-se de uma obra estrutural e que implica esforços de todos os setores e as empresas de investigação devem então acelerar os seus trabalhos na promoção das novas forças produtivas de qualidade e por isso, por enquanto, estamos no processo de novos produtos para avaliação dos medicamentos, ou seja, os novos medicamentos, estamos a emitir esforços para o desenvolvimento desse trabalho de avaliação. E tendo em conta as regras do GMP, então vamos fazer a gestão desses produtos, a produção desses novos medicamentos e vamos elevar então o nível da qualidade dos nossos medicamentos. E quanto à universidade, o MAC, o UPM, o UT, então as três universidades estão já a introduzir ajustamentos nos seus cursos de formação e por isso estamos a começar os respectivos trabalhos, a realizar os respectivos trabalhos na área das novas forças produtivas de qualidade, tendo em conta as indicações do nosso país. Já temos fábricas de medicamentos ocidentais e de medicina tradicional chinesa e esperamos que então poder realizar os respectivos estudos e elevar a respectiva qualidade.
E também quanto aos circuitos integrados, então também já estamos a desenvolver estudos sobre o abastecimento do motor, sobre alguns sistemas de robô e já estamos ainda a lançar alguns cursos de formação para essas áreas. Ou seja, tendo em conta as políticas e as exigências do nosso governo central. Obrigado. Senhor deputado Zhang Guinchong, obrigado, senhor presidente. Senhor chefe do Executivo, sob a forte e firme liderança do senhor chefe do Executivo, Macau e Hanqin têm aumentado a cooperação em diversas áreas. E a zona de cooperação aprofundada tem mostrado uma nova dinâmica e ambiente. Segundo os megadados sobre as receitas fiscais, entre janeiro e fevereiro deste ano, verificou-se um aumento notório do consumo relacionado com a cultura e o turismo em Hanqin, um forte consumo no mercado do turismo e uma dinâmica cada vez mais forte no mercado em geral. No dia 1 de março deste ano, a Zona de Cooperação Aprofundada entrou oficialmente em funcionamento como Zona Aduaneira Autônoma. Uma medida simbólica que, tal como referiu o senhor chefe do Executivo, concretizou os objetivos de desenvolvimento para a primeira fase desta zona, sendo também um passo importante para promover o desenvolvimento da integração entre Macau e Hanqin. Isto vai contribuir para promover a integração e o intercâmbio entre ambas nas áreas da cultura e do turismo, realizando melhor o efeito de duplicação das vantagens dessas regiões e contribuindo para injetar uma nova força motriz no desenvolvimento da diversificação adequada da economia de Macau, para ainda acolher o reconhecimento, apoio e expectativa de toda a sociedade. Senhor chefe do Executivo, de que políticas orientadoras e planos dispõe para reforçar na próxima fase a cooperação entre Macau e Hanqin nas áreas da cultura e do turismo e para promover o desenvolvimento de alta qualidade do turismo mais e a construção de Macau como centro mundial de turismo e de lazer. Obrigado. Senhor chefe executivo, se faz favor. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Zhang Guinchong, muito obrigado pela sua questão colocada. Hoje é o ano que nós implementamos a ideia de desenvolvimento de indústria 1+4, ou estratégia de 1+4. O reforço de interação entre Hanqin e Macau é um dos assuntos mais importantes que estamos a trabalhar. Claro que os dois lados da fronteira têm que trabalhar bem e desenvolver bem os trabalhos, porque nós temos recursos turísticos diferentes, conseguimos complementar mutuamente e suprir as deficiências mutuamente. O país apoia-nos através da política de vistos para várias saídas e entradas. E os detalhes vão ser divulgados daqui para a frente. A divulgação de novos produtos turísticos, nós sempre temos de pensar bem nas estratégias estatais. E os dois lados vão trabalhar bem neste sentido. Por exemplo, dois lados da fronteira para organizar exposições. E quanto ao reforço da cooperação turística, nós vamos entrar em contato com a Ilha de Hanqin para organizar mais atividades turísticas ou desenvolver trabalhos turísticos. Quanto ao desenvolvimento dos trabalhos na Grande Bahia, nomeadamente na área de desporto e cultura, nós vamos avançar com os nossos trabalhos definidos nos planos. Muito rapidamente, no próximo ano vamos ter os Jogos Nacionais. Nós temos várias oportunidades de interação com a Ilha de Hanqin e a cidade de Zhuhai, e também o desenvolvimento de vários planos sobre os Jogos Nacionais. E por isso, quanto às modalidades desportivas vão ter lugar cá em Macau no âmbito dos Jogos Nacionais, nós vamos trabalhar bem e avançar bem os trabalhos. Senhor deputado Peng Chun, obrigado, senhor presidente. Senhor chefe do executivo, desde o retorno à pátria, têm sido implementadas em Macau cada vez mais políticas nacionais, na sequência das quais foram criados o laboratório de referência do país do Ministério da Ciência e Tecnologia, a base de investigação de ciências sociais e humanas do Ministério da Educação, etc. Ou seja, Macau contou sempre com o apoio da pátria em várias áreas, incluindo nas ciências de tecnologia, educação e cultura. Algumas associações de estudos históricos e acadêmicos estudaram comigo a possibilidade de se estender a Macau o referido regime das unidades de patrimônio cultural para o patrimônio cultural de Macau.
que já é protegido pela Lei de Salvaguarda do Patrimônio Cultural, passar a ser também classificado como Patrimônio Cultural Nacional e a ser prioritariamente protegido pelo país, demonstrando que o nosso patrimônio cultural é também, em simultâneo, um tesouro do nosso país. Senhor chefe do Executivo, o governo vai ponderar e definir planos sobre este assunto. Obrigado. Tem a palavra o senhor chefe executivo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputados Paunchin. O patrimônio cultural nacional e o patrimônio cultural de Macau é protegido por lei e também há critérios de proteção diferentes. De acordo com a lei básica, o anexo 2, as leis nacionais que aplicam a Macau não incluem, então, a lei do patrimônio cultural nacional. Então, temos que seguir as normas consagradas na lei básica, porque há critérios diferentes e também temos leis diferentes para proteger o patrimônio cultural. Não podemos, então, pedir e utilizar os critérios nacionais. Portanto, isso é diferente do que foi dito pelo senhor deputado, porque Macau temos a nossa lei da salvaguarda do patrimônio cultural. Portanto, o deputado Paunchin há que entender melhor e há que esclarecer aos seus amigos. Não é que o governo não vai ponderar, mas temos que conhecer bem as leis de um país, dois sistemas. Senhor deputado Sigalan, obrigado, senhor presidente, senhor chefe do Executivo, senhor membros do governo, caros colegas, boa tarde. Nos últimos anos, o governo injetou cerca de 10 mil milhões dos recursos financeiros públicos na área da saúde para constituir uma rede de segurança no âmbito dos cuidados de saúde públicos. Contudo, no atual sistema de saúde, os cuidados de saúde gratuitos só abrangem determinados grupos, como grávidas, crianças, alunos da primária e secundária, idosos a partir dos 65 anos e residentes com doenças graves. Portanto, o âmbito das garantias de saúde para outros residentes merece ser aumentado. O governo encarregou uma universidade do estudo do sistema de segurança médica de Macau, que, em relação às pessoas que não gozam de cuidados de saúde especializados gratuitos, haver a atribuição de falas para seguro como incentivo para seguros de saúde particulares voluntários, assim como mecanismos para a atribuição de subsídios para cuidados de saúde em caso de catástrofes. Mas, em 2019, na sua campanha eleitoral, o senhor chefe do Executivo também referiu que ia rever o regime de gestão da área da saúde e estudar a viabilidade de introduzir um regime de seguro de saúde para a população. Senhor chefe do Executivo, o governo estudou as referidas duas sugestões do citado estudo, como foi a avaliação com a crescente procura de cuidados de saúde, vai ser revisto o regime de gestão da área da saúde e estudada a viabilidade do regime de seguro universal de saúde para assegurar plenas garantias de saúde a mais residentes. Obrigado. Tem a palavra o senhor chefe do Executivo. Obrigado, deputado Sigalan, pela sua questão. O estudo que se referiu tem sido feito pelo governo através de entidades que nós encomendamos esses estudos e também a autoridade monetária de Macau também tem mantido contatos com o setor segurador. E o importante e o fundamental é termos os dados em que nos podemos basear para a implementação de qualquer medida nesse sentido. E, de acordo com os dados de 2022, o número de apólices que nós temos registrado, temos 335 mil, um aumento de 1,5%. De acordo com a faixa etária, distribuição etária, aqueles que subscreveram o seguro de saúde, a faixa etária de 18 a 44% é de 48,1%, maiores que de 18 anos é 29%, e depois
podemos assim ver que estamos a regulamentar em duas vertentes. O primeiro é uma cobertura total para aqueles que estão na idade escolar e também para os mais de 65 anos. Para esses indivíduos que se padecerem de doença oncológica ou de doença psicológica, tem uma cobertura total em termos de saúde, cuidados de saúde. E assim, de acordo com aquilo que eu referi há pouco, os dados que eu mencionei há pouco sobre a estrutura dos seguros, né, podem ver que a nossa cobertura é bastante elevada em comparação com outros lugares. Por isso, que em relação a esses dois grupos etários, né, podemos dizer que a cobertura é total. E com base nesse regime, temos ainda os serviços de cuidados gratuitos que são prestados pelos centros de saúde e para a assistência médica prestada no hospital público, uma parte é paga. E, no entanto, podemos dizer que nenhum residente, nenhuma pessoa pode estar privada de assistência médica em Macau por causa da sua situação financeira. E, por isso, o governo está a dar uma cobertura total a todos neste momento. E este é um regime que nós consideramos adequado para a realidade de Macau. Antes de nós termos o Hospital de Pequim agora a colaborar conosco, as pessoas saíam de Macau para certas consultas e tratamento médico, mas agora nós temos a possibilidade de disponibilizar esses cuidados de saúde através dos nossos hospitais públicos e também temos hospitais particulares e, por isso, o governo, neste momento, não vê necessidade de providenciar mais um encargo para aquisição ou subscrição de seguros de saúde e, sim, sobrecarregar no nosso horário público. É tudo o que tenho a dizer. Senhor deputado Pereira Coutinho. Caros colegas, boa tarde. Em novembro do ano passado e neste hemiciclo suscitei a gravidade do suicídio e tentativas de suicídios em Macau. Vossa Excelência admitiu que os suicídios são uma tristeza, mas que em termos comparativos entre as cidades, os suicídios dos Estados Unidos, Japão, Canadá, França, Alemanha, Portugal e o interior do continente provavelmente seriam mais elevados que em Macau. Em Macau, os dados oficiais indicam que em 2023 suicidaram 88 pessoas, ou seja, um aumento de 10% quando comparado com o ano 2022. E neste momento, as consultas externas de psiquiatria dos serviços de saúde estão a aumentar, demonstrando que o problema do suicídio ainda é grave em Macau. Um suicídio é sempre a perda de uma vida humana. Deve-se dizer que ao longo dos anos pouco se investiu no bem-estar físico, falta de campo desportivo, especialmente de futebol, emocional, social e ambiente de trabalho da população. A qualidade de vida da população está a piorar e devido à inflação e aumento brutal do custo de vida, estagnação dos salários e elevadas taxas de juros bancários. É grave a quebra do poder de compra e o aumento do número de famílias em dificuldade, mais pessoas carenciadas, mais pobreza envergonhada. Os trabalhadores têm carga excessiva de trabalho com escassos momentos de prazer, prejudicando o convívio familiar e social. Sendo Macau tão pequeno, com menos de 700 mil residentes permanentes e os cofres do governo de Macau cheios de dinheiro, por que tantas pessoas continuam a suicidar? Os problemas são estruturais e não resolvem com medidas paliativas, fogos de artifício, mas sim políticas e medidas eficazes para resolver os problemas estruturantes relacionados com a vida dos cidadãos. Senhor chefe executivo, como vai estancar os suicídios em Macau, vai o governo distribuir com caráter de urgência os cartões eletrónicos de consumo para ajudar as famílias carenciadas a aumentar o consumo interno, atualizar as baixas pensões para os idosos, implementar políticas e medidas estruturantes de apoio a pequenas e médias empresas de Macau, mais postos de trabalho, especialmente para os mais jovens, e melhorar as condições gerais de trabalho de todos os trabalhadores de Macau. Muito obrigado. Senhor chefe executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pela questão colocada pelo deputado Pereira Coutinho. Quanto à questão do suicídio, já então discutimos sobre isto. Isto é muito doloroso. Será que depois da emissão de um cartão de consumo, então a taxa de suicídio vai então reduzir? Não, acho que não.
Não podemos indexar estas duas coisas. Sim, às vezes, quando há pressão de trabalho, dos familiares que não conseguem cuidar de alguém, de um dos membros, nomeadamente os seus filhos, que são estudantes, alunos. Também já tentei falar com o senhor diretor Cole sobre isto, sobre a questão dos subsídios de alunos, por alunos e por idosos. Agora, será que nós estamos a tratar e cuidar bem os idosos? Estamos a fazer visitas, por exemplo, aos idosos, aos seus membros familiares que estão nos lares? Será porque às vezes não tem ninguém que cuida dos idosos lá em casa? Normalmente esses idosos ficam nos lares de idosos. Será que os familiares foram visitar os idosos? Nós também não podemos pedir não se pode pedir ao governo de destacar uma pessoa para acompanhar as questões de cada um dos idosos, um por um, ou seja, o rácio é de um por um. Não podemos. Já temos assistentes sociais do IASMA para fazer o acompanhamento e para dar apoio psicológico a essas pessoas. Sabemos que o suicídio está dependente de vários fatores. Trata-se de uma questão dolorosa, claro, mas também é difícil de acabar com esses casos. Será que podemos então acabar com esses casos através de um cartão consumo? Acho que não. Agora, quanto aos subsídios ou pensões para os idosos, em Macau já temos um mecanismo. A senhora secretária para as Ações Sociais também já falou sobre isto. Depois de dar início ao regime ou aos respectivos mecanismos, então temos que ajustar o nosso orçamento. Ou seja, o nosso orçamento vai passar a deficitário. Porque não é uma pessoa que consegue... não é só uma pessoa que vai então decidir se vai ou não ajustar esses valores. Temos que ver a realidade de Macau. Se arrancarmos, ou seja, se atingir um certo índice, então temos que ativar o mecanismo ou o regime. Não, se o valor atingir até ao índice, ao padrão, então nós vamos arrancar, não vamos adiar. Vamos atuar de imediato. Sabemos que os preços dos produtos aumentaram. Já aqui falei várias vezes que estou dependente dos dados estatísticos da DSEC. Então, com base nesses dados, por exemplo, dados sobre a taxa de desemprego, também provém da DSEC. Então, eu tenho que, então, confiar nos dados desta direção de serviços, porque é um serviço profissional, não é só fazer um cálculo de 1 mais 1 ou 2 mais 2, mas sim, a direção dos serviços elaboram esses dados tendo em conta as previsões, etc. E de acordo com uma certa fórmula, quando o valor atingir, então vamos arrancar o respectivo ou dar início ao respectivo regime. Senhor deputado Jay Sai-wan, obrigado, senhor presidente, senhor chefe do executivo, senhores membros do governo, caros colegas. O tema da minha pergunta é atenção à questão da habitação dos funcionários públicos de Macau. No ano passado, a economia de Macau recuperou rapidamente e o PIB registrou um crescimento real de 80,5%, tendo recuperado para mais de 80% em 2019. Com o crescimento contínuo da economia e a subida contínua dos preços dos produtos, a pressão econômica sentida pelos cidadãos de Macau não é reduzida. Face ao elevado preço das habitações, os residentes dificilmente conseguem realizar o seu sonho de ter uma casa e também os funcionários públicos não conseguem escapar desta situação. Os funcionários públicos das categorias mais baixas não conseguem suportar a pressão proveniente dos preços dos imóveis e dos produtos. Alguns deles ganham um pouco mais do que o limite máximo fixado para a aquisição da habitação econômica e, por isso, também não vão conseguir suportar os encargos e não conseguem comprar nem habitação pública nem habitação privada. Mas, devido à mudança global da economia, a forma de distribuição e as disposições estabelecidas no Decreto-Lei número 31/96/M já estão desatualizadas. No termos do referido Decreto-Lei, a habitação para os funcionários públicos só é permitida à nomeação definitiva e que não têm propriedades. Senhor chefe do Executivo, com vista a ajudar os funcionários públicos com dificuldades de habitação a terem uma casa para viver e, assim, melhorar a qualidade de vida da população, vai ser ponderada a revisão deste Decreto-Lei, permitindo
que todos os funcionários públicos, já que não reúnem os requisitos, possam requerer uma habitação. Senhor chefe secretário, muito obrigado. Deputado Chessama, muito obrigado pela sua questão. Obrigado por representar os funcionários ou ajudar os funcionários para tecer esta opinião. Os funcionários são tesouro ou recursos preciosos do governo. Os funcionários são também cidadãos. Antes da soberania, os funcionários, nós disponibilizamos moradias do governo, porque nós contratamos alguns de Portugal. E também neste momento o governo também está a contratar trabalhadores portugueses que desempenham funções de magistrados, de funções de assessoria e disponibilizamos estas moradias. Mas neste momento, agora, os cidadãos, depois de candidatura ou participação no concurso público, se conseguir com aproveitamento do concurso, então vai passar a usar da qualidade de funcionário. Não devemos disponibilizar habitações para os funcionários, este grupo tão especial. Não vamos atuar de forma especial para criar uma classe de habitação para os funcionários. Por exemplo, nas habitações económicas se oferem mais do que os limites, então não consegue comprar uma habitação privada. Vamos ver, por exemplo, para duas pessoas, o limite máximo de rendimento é de 71 mil patacas. Se ultrapassar o limite mínimo de 36 mil patacas por uma pessoa, então neste caso perde a qualidade de adquirir a habitação económica, mas podem ir para candidatar a uma habitação social, podem arrendar uma habitação social. Não fechamos as portas aos funcionários para a candidatura à habitação social. 12 mil por mês para uma pessoa, se não ultrapassar, pode requerer habitação social. Nós temos regras para isso. Se não tem capacidade para comprar habitação privada, então compra uma habitação económica. Se não satisfaz as exigências ou os limites de rendimento e de património, então pode comprar uma habitação económica, e se não consegue também atingir esses limites e ganha só menos do que 12 mil, então pode ir arrendar uma habitação social. Por isso eu não percebo bem a sua pergunta. Será que nós temos de definir um pacote de regime para servir os funcionários? Não consigo comprometer isso. Não queremos fazer um novo mecanismo, porque os funcionários também cidadãos, faz parte de Macau, não gozam de um estatuto especial. Nós temos mecanismos para subsidiar os cidadãos de Macau para adquirir habitações públicas, e por isso o senhor deputado vem também, antes era funcionário, por exemplo, quanto a habitações económicas, os limites de rendimento e património, por exemplo, de património, as pessoas que têm mais do que 1,12 milhões de patacas, então pode também, de património, também pode candidatar à habitação económica, e para aquelas pessoas que ganham mais de 20 mil também podem comprar uma habitação económica. Os funcionários também têm oportunidade para comprar habitação económica. Agora as listas não são longas para a habitação económica. Acho que muitos dos candidatos à habitação económica são funcionários. Muito obrigado pela sua questão. Senhor deputado Lei Lamon, obrigado, senhor presidente. Senhor chefe do Executivo, no ano passado, o governo publicou a estratégia de descarbonização a longo prazo de Macau e elaborou o plano de promoção de veículos elétricos em Macau, esforçando-se por concretizar em 2035 a meta de 100% de veículos ligeiros, motociclos e ciclomotores novos registrados de emissões zero. A generalização dos veículos movidos a novas energias não só está em conformidade com a Estratégia Nacional de Meta de Turbo Carbono de 3060, como também pode melhorar a qualidade do ar, reduzir a poluição sonora e contribuir para a redução dos custos de condução. Por isso, tanto para o país e Macau como para o interesse público, é uma ação governativa que deve ser concretizada. Para promover os veículos elétricos, o governo definiu e implementou nos últimos anos medidas econômicas, mas até 31 de março existiam apenas 9.189 veículos elétricos, ou seja,
seja 3,7% do total de veículos motorizados registrados, o que representa uma porcentagem extremamente baixa. Isto deve-se aos problemas jurídicos encontrados na instalação de equipamentos de encarregamento nos edifícios privados e à falta de capacidade do sistema de distribuição de eletricidade. Faltam cerca de 10 anos para se atingir a referida meta de Macau. Senhor chefe do Estado, de que outros planos dispõe o governo para concretizar o modelo de carregamento em que é dada prioridade às instalações de carregamento de eletricidade próprias complementadas pelas instalações de carregamento públicas, face à dificuldade de instalação de equipamentos de carregamento no estacionamento dos edifícios privados, que envolve vários serviços competentes, bem como as concessionárias dos serviços públicos. Vai ser criado um grupo de trabalho interdepartamental. Quando é que o governo vai concluir e lançar o plano piloto para instalar equipamentos de carregamento nos parques de estacionamento das habitações privadas? Obrigado. Tem a palavra o Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, deputado Leilão Wong. Os estacionamentos privados, a instalação de postos de carregamento para veículos gerais. Sim, isto está a ser sempre discutido no seio da sociedade. E o governo já definiu normas para edifícios quer privados, quer habitação pública. Os parques de estacionamento vão poder instalar postos de carregamento para veículos elétricos. E na zona A, praticamente, quem pede para a instalação de um posto de carregamento, nós autorizamos. Isto será uma política para o futuro. Agora, para o atual regime, temos que seguir as normas disponíveis pelo Código Civil, bem como as normas respectivas para o regime de propriedade horizontal. Primeiro, há que ver se o edifício tem voltagem suficiente para a instalação de postos de carregamento e para a instalação de cabos elétricos. É que não é uma pessoa que vai pedir a instalação de cabos elétricos, vai ser o edifício inteiro. E de acordo com os nossos dados, se for parques de estacionamentos já definidos, então, nessa situação, não é necessário a aprovação pela Associação dos Condóminos. No entanto, na zona onde vai ser efetuadas as obras, há que, 15 dias antes, há que emitir um aviso para avisar a Associação dos Condóminos. Isto para os parques de estacionamentos já registrados como propriedade horizontal. E depois, se for um parque de estacionamento por cotas, então, nessa situação, as pessoas podem seguir os respectivos procedimentos para pedir a instalação. No entanto, como os parques de estacionamento é por cotas, de acordo com o Código Civil, como é um regime de compropriedade, há que ter uma aprovação de 2/3 de proprietários para a instalação de postos de carregamento. E se os parques de estacionamento for parte comum do edifício, e se a instalação de postos de carregamentos, e se quiser instalar postos de carregamento, há que então passar pela aprovação da Associação de Condóminos e com a aprovação de mais de 50% dos votos da associação. E, portanto, não é uma questão onde um trabalho interdepartamental consegue resolver. Portanto, alguns residentes vão ter de ver se, de facto, o seu parque de estacionamento, qual é o seu tipo, e depois há que ver se o seu edifício tem voltagem suficiente para a instalação de postos de carregamento. E
portanto, não é possível fazer esse trabalho só através de cooperação interdepartamental. Obrigado. Senhor deputado Songbeck, obrigado, senhor presidente, senhor chefe do executivo. Perante a nova conjuntura de desenvolvimento, o governo tem vindo a promover o desenvolvimento da diversificação adequada da economia. Lançou o primeiro plano global e sistemático para o desenvolvimento industrial e tem liderado os diversos setores a aproveitarem as oportunidades proporcionadas pelas políticas do governo central em prol de Macau para impulsionar a recuperação econômica e manter a estabilidade e o desenvolvimento social. Este resultado não foi fácil de alcançar, graças aos esforços conjuntos do governo e dos diversos setores e ao forte apoio do governo central. O ambiente interno e externo do país continua a ser complexo e imutável e o risco de desenvolvimento da microeconomia de Macau ainda é elevado. Por isso, é necessário reforçar a consciência de se preparar para a felicidade em tempos de paz. O desenvolvimento dos jovens e a pressão de vida da população também geram mais problemas neste ambiente mutável. Tudo isto carece de atenção e apoio do governo e de abertura econômica e introdução de água viva para elevar o pleno desenvolvimento. A abertura e o desenvolvimento são uma tendência mundial e Macau não pode ficar parado. Para promover o desenvolvimento diversificado industrial, os talentos são a primeira força produtiva e é necessário trabalhar na política de recursos humanos. As instituições de ensino superior são locais privilegiados para a formação de talentos, contando atualmente com 49.594 estudantes inscritos, dos quais mais de 34.000 são não residentes. Então, o governo deve proceder a um estudo aprofundado sobre a forma como esses talentos podem contribuir para o desenvolvimento de alta qualidade da economia. Como vai a política de talentos vai ser aberta e desenvolvida, vai ser mais optimizada e polarizada a atual política de imigração. O governo deve aprender com experiências de Hong Kong, estudando a abertura de programas de estágio a curto prazo para estudantes não residentes das instituições para promover a vinda e permanência de talentos em Macau. Vai fazê-lo? Obrigada. Palavra, senhor chefe executivo, obrigado pela questão. Nosso desenvolvimento está dependente de quadros qualificados. E o nosso presidente, Xi Jinping, também tem essa opinião. E como há pouco já referi, estamos a pensar em pôr em prática uma nova fase de captação de quadros qualificados. E nas nossas instituições de ensino superior, apesar de termos alunos universitários, mas nem todos vão ser cativados para o nosso programa de captação de talentos. E como já fiz uma apresentação em relação aos nossos quadros qualificados de elevada qualidade, nós temos uma comissão especializada que é responsável pela apreciação dos outros quadros qualificados de outros níveis e categorias. Parece que temos 20 e tal especialidades de ensino que neste momento vão ser integradas na nossa segunda fase do programa de captação de talentos. E nós temos os nossos critérios. Por exemplo, o valor de GPA tem que ter acima de 3,6 valores. Quer dizer que só um grupo não mais do que 200 pessoas estão elegíveis nesse conjunto de 20 e tal especialidades de conhecimento. E como já devem imaginar, isso é muito difícil atingir esses valores de GPA que nós estipulamos como condição. E para conseguir atingir 3,6 pontos do GPA para essas 20 e tal disciplinas, o número de pessoas qualificáveis não vai além do que 200 pessoas. E não é agora
porque nós agora temos 304 mil pessoas não residentes a frequentar os cursos universitários que podemos contar com eles. E por isso, nós temos que ser rigorosos nos nossos critérios e na admissão desses candidatos para o nosso programa de captação de talentos. E por isso, para preencherem os nossos critérios também não vai ser fácil, como deve imaginar, e temos os nossos critérios e requisitos e esperamos que todos eles sejam alunos excelentes que tenham conseguido um resultado académico escolar de mais que 90% de aprovação e não é dizer que todos aqueles que tenham conseguido certos dos critérios de admissão nas nossas universidades já estão elegíveis, não é a nossa intenção. E também queremos que as suas especialidades sejam em conformidade com as nossas necessidades também. Em relação ao estágio, de acordo com a lei de contratação de trabalhadores não residentes, se esses indivíduos estiverem interessados em fixar-se em Macau, terão que ter a garantia de uma entidade patronal, e isso é o que nós chamamos o cartão azul. E isto também está a acontecer agora. Há também empresas que contratam os interessados em se fixar em Macau. Aqueles que estejam interessados em ficar em Macau também têm que ter essa condição reunida. E em relação aos alunos locais que reunirem os requisitos para o ensino superior e podem inscreverem-se também em ações de estágio que nós oferecemos. Neste momento já temos muitas oportunidades que são oferecidas a esses interessados. E se esses candidatos estiverem interessados em frequentarem estes estágios, podem optar por essa alternativa, mas em termos de captação de talentos é um regime diferente de estágio. Senhor deputado Chen Hoseng, obrigado, senhor presidente, senhor chefe do executivo. Abriu ontem a edição deste ano da exposição sobre a educação da segurança nacional. Este é o 10º ano da apresentação pelo presidente Xi Jinping do conceito estratégico em matéria da segurança nacional. Isto é, perspectiva geral da segurança nacional. Nos últimos anos, a conjuntura internacional sofreu alterações substanciais e uma rápida evolução, comprovando a previsão e o juízo preciso do presidente Xi em relação a esta conjuntura internacional, uma enorme mudança sem precedentes nos últimos 100 anos. Neste contexto, os impactos e ameaças que a expansão dos riscos internacionais acarreta para a segurança nacional do nosso país são cada vez mais notórios. A cultura desempenha um papel orientador. Portanto, a segurança natural é o elemento nuclear da segurança nacional. A cultura está relacionada com o pensamento e este com o conhecimento, que, por sua vez, determina as ações. No passado, havia em Hong Kong riscos latentes no tocante à defesa da segurança nacional. Ao longo destes 10 anos, o governo tem acompanhado a evolução dos tempos, implementando com precisão e de forma plena a defesa da segurança nacional de acordo com a lei, pensando na felicidade em tempos pacíficos. Portanto, a defesa da segurança nacional está sempre em curso. Senhor chefe do executivo, de que medidas dispõe o governo para, nesta nova era, consolidar melhor os resultados da preservação da segurança cultural? Obrigado. Faça favor, senhor chefe executivo. Obrigado pela questão colocada pelo senhor deputado Chen Hoseng. Há bocado já
respondi a uma resposta do senhor deputado Koukan fez sobre a educação, a Constituição, lei básica e depois ainda temos a lei relativa à defesa e segurança do Estado e depois os materiais didáticos. Então, estamos já a desenvolver os nossos trabalhos e depois, quanto à formação dos nossos alunos, para ver como é que eles conseguem aceitar a nossa cultura chinesa, os nossos costumes. Acho que todas as escolas estão a desenvolver os respectivos trabalhos e através de vários canais, então vamos adaptar medidas para então cultivar este espírito nos alunos sobre o orgulho de ser da etnia chinesa, da nossa cultura chinesa. E também sabemos que esta exposição temos uma base para a educação da segurança nacional, que já recebemos mais ou menos 180 mil visitantes. Isto é uma base importante para então as pessoas possam então sentir essa cultura e poder ter conhecimentos sobre a segurança ou a defesa da segurança nacional. O UPM também já tem vindo a lançar algumas edições sobre algumas publicações e revistas da cultura chinesa com conteúdos ricos para então aumentar a cultura chinesa dos nossos alunos. Isto são as ações de formação que os trabalhos que estamos a desenvolver para formar os nossos alunos. E isto é muito importante para a concretização dos nossos trabalhos. Senhor deputado Chen Jiamo, obrigado, senhor presidente, senhor chefe do executivo. Boa tarde. No relatório da SLAC para 2024, o governo apresenta 2 rumos de desenvolvimento: a promoção do desenvolvimento conjunto das indústrias do desporto, da cultura e do turismo e a construção da cidade do espetáculo e da cidade do desporto. Assim, vai ser promovida a criação de eventos artístico-culturais e desportivos considerados como marca de Macau e de eventos desportivos de alta notoriedade com características singulares e ainda a realização de mais atividades desportivas de grande envergadura e de alto nível para promover o desenvolvimento integrado destes setores. Nos últimos anos, com o apoio do país, a sociedade tem apostado na transformação de Macau numa cidade de grandes eventos desportivos e turísticos na nova era. Os resultados da política turismo mais desporto são cada vez mais notórios, constituindo um novo objetivo a explorar no desenvolvimento da diversificação da economia. Senhor chefe do executivo, para além dos jogos, das modalidades a ser realizadas dos Jogos Nacionais, quais são as ideias do governo para a construção de uma cidade do desporto? Senhor chefe de executivo, muito obrigado, senhor presidente. Senhor deputado Chen Jiamo, muito obrigado pela sua questão. O governo da Raim sempre envidou esforços para o desenvolvimento da cidade do desporto e do espetáculo e está muito atento e apoia a organização de eventos desportivos cá em Macau e está a desenvolver conjuntamente com as concessionárias do jogo atividades que não têm a ver com o jogo e está a lutar pela organização de grandes eventos internacionais cá em Macau, com vista a desenvolver a indústria de turismo e de lazer. Em 2023, o governo organizou, com o apoio das concessionárias, grandes atividades. E quantos são? São cerca de 17. Em 2024, vamos organizar mais de 20 eventos grandes cá em Macau. Ou seja, vamos organizar mais. Cada mês, 2 grandes eventos. Ou seja, 2 multiplicado por 12 meses são 24. Com esta quantidade, não é uma tarefa fácil para Macau. Porque estou a falar de eventos que não são pequenos jogos de futebol. São grandes eventos desportivos. Ou atividades coletivas
para uma cidade internacional e por isso, em primeiro lugar, agradeço pelo apoio do setor de desporto ou indústria de desporto porque realizam muitos trabalhos e com esforços conjuntos espero que possamos impulsionar o desporto para um novo patamar, ou seja, implementar a ideia de cidade do espetáculo e cidade de desporto. Muito obrigado pela sua questão, muito obrigado. Senhora deputada Leon Kei, obrigado, senhor presidente, senhor chefe do executivo. O Plano de Desenvolvimento da Diversificação Adequada da Economia 2002 a 2008 propõe a promoção ativa do desenvolvimento integrado intersetorial do turismo mais, cujos pormenores abrangem 8 subitens, nomeadamente o turismo mais comércio eletrônico. A combinação dos modelos do turismo e do comércio eletrônico tornou-se numa nova tendência do desenvolvimento do turismo de Macau, tendo obtido certos resultados. Neste momento, o comércio eletrônico na China e no estrangeiro está a desenvolver-se rapidamente e Macau ainda tem muito espaço e potencialidades para desenvolver a sua cooperação. Macau deve aproveitar bem essas vantagens e custos para aumentar os benefícios da complementaridade entre ambas as partes. No reforço do desenvolvimento integrado do turismo mais comércio eletrônico, deve-se conjugar as tecnologias inteligentes e as alterações do mercado para que, através da análise de megadados, se possa prever as tendências do turismo e ajudar o setor a ajustar a estratégia de marketing e o desenvolvimento de produtos e a criar mais produtos e pacotes de serviços turísticos personalizados. Senhor chefe do executivo, como é que se pode apoiar o setor a inovar e atualizar constantemente a integração do turismo mais comércio eletrônico para manter a competitividade e a atratividade de Macau no mercado de turismo global e consolidar ainda mais a sua posição como destino turístico de nível mundial com a aceleração da transformação digital e tendo em conta que as micro, pequenas e médias empresas ocupam uma grande porcentagem na economia de Macau, esperamos que se possa incentivar ainda mais essas empresas a aproveitarem o desenvolvimento das plataformas do comércio eletrônico, ajudando-as na exploração de canais de divulgação e de venda internacionais e promovendo também o crescimento do setor do turismo. Obrigada. É a palavra, Sr. Chefe Executivo. Agradeço ao Presidente. Obrigado, Sra. Deputada. Turismo mais comércio eletrônico é um trabalho que temos que fazer e nós já fizemos muita divulgação do nosso turismo mais comércio eletrônico. Estamos ainda a reforçar o nosso trabalho e o secretário para a Economia e Finanças tem vindo também a fazer muito trabalho. Temos vindo a colaborar com as plataformas do interior da China com vista a divulgar o nosso setor de turismo e esperemos que com o apoio do setor também podemos então disponibilizar um serviço one-stop para fazer todo esse trabalho de divulgação e promoção do turismo mais comércio eletrônico. Esse é o nosso rumo de desenvolvimento e, portanto, vamos dar prioridade a esse trabalho do turismo mais comércio eletrônico. É que muitos dos vistos individuais que vêm em Macau vêm através destas plataformas eletrónicas, encontrando os seus próprios roteiros, vão aos respectivos restaurantes que divulgam as suas marcas nessas plataformas eletrónicas. Senhor deputado Chen Yik-lau, obrigado, senhor presidente, senhor chefe do executivo. O regime da qualificação e inscrição para o exercício de atividade dos profissionais de saúde entrou em vigor no dia 1 de outubro de 2021. Atualmente, os graduados em 15 áreas de saúde precisam de mais de meio ano desde a candidatura para o exame de acreditação em junho, realizado pelo Conselho dos Profissionais de Saúde até ao estágio. Veja-se o exemplo do exame para acreditação em 2023. A abertura de candidaturas começou em 14 de junho, a prova escrita só foi realizada em 9 de setembro. Os resultados foram divulgados em 28 de setembro. A lista de estagiários admitidos foi publicada em 25 de outubro. A licença de estágio foi emitida em dezembro e só em 2 de janeiro do ano seguinte é que o estágio começou. Depois de um ano de estágio, se tudo correr bem, ainda que passar na prova escrita de conhecimentos para a avaliação final e na avaliação clínica estrutural objetiva.
Portanto, a célula de acreditação só é emitida depois do respectivo aproveitamento e só depois de haver um local para o exercício da profissão é que se pode requerer a licença para o exercício da atividade. Naturalmente, o regime jurídico em causa assegura o nível das admissões dos profissionais, mas entre a graduação em medicina e o aproveitamento no exame para acreditação, os graduados ficam desempregados e sem salário durante pelo menos 9 meses, sem incluir o intervalo indefinido entre o aproveitamento nos exames e o respectivo ingresso nas instituições médicas. Os procedimentos administrativos arrastaram indiretamente o ingresso dos graduados em causa no respectivo setor, deixando numerosos graduados em medicina muito desanimados com as suas futuras carreiras. O senhor chefe do escrivo vai ponderar encurtar os procedimentos administrativos para a acreditação dos profissionais de saúde para acelerar a entrada dos jovens graduados no mercado de trabalho. Faça favor, Sr. Chefe Executivo, obrigada pela questão colocada pelo Sr. Deputado Chan Yeglap. Sim, o nosso regime de saúde é muito rigoroso e há bocado falou sobre a rigorosidade depois de acabar o curso, então há que passar por uma série de procedimentos, se pode encurtar os procedimentos, já na segunda fase, então encurtamos um mês, agora encurtar ainda mais nos prazos de estágio, etc. Acho que não, porque temos que manter algumas as exigências básicas. Diz que no estágio e depois não recebem salário, etc. Não há trabalho. Acho que mesmo estando no estágio, eles recebem um subsídio com 52 semanas de estágio, então podem receber 120 mil, ou seja, 10 mil por mês. Para outras especialidades, então podem mais ou menos 48 mil patacas, ou seja, 6 meses, então dividindo por 6 meses são então 8 mil por mês. Ou seja, durante o estágio recebem subsídios. Quem está na medicina, quem quer fazer medicina, então deve saber fazer os cálculos e deve saber o orçamento. Não devemos relaxar mais, de encurtar os prazos de estágio. Não podemos, porque a Assembleia Legislativa aprovou a Lei 18/2020 e aí consagra um regime de qualificação e inscrição, por isso temos que concretizar as regras. Senhor deputado Wang Hinfei, obrigado, senhor presidente. Senhor chefe do Executivo, quando a promoção da integração de alto nível entre Hanxin e Macau nos lares para 2024, o governo revela que a construção da zona de cooperação aprofundada vai ser acelerada de acordo com as metas da primeira fase do projeto geral e vai alcançar novos avanços no desenvolvimento da diversificação adequada da economia de Macau, na construção de um modelo de desenvolvimento integrado de Macau e Hanxin e na concretização da integração das condições de vida dos seus residentes para garantir resultados satisfatórios no terceiro aniversário do estabelecimento da Zona de Cooperação Aprofundada. Senhor chefe do Executivo, quanto à articulação ordenada entre os serviços públicos e o sistema de segurança social da Zona de Cooperação Aprofundada com Macau, quais são os trabalhos que o governo ainda tem de realizar até ao final deste ano para alcançar os objetivos da primeira fase do projeto geral? Obrigado. Tem a palavra, senhor chefe executivo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado pela questão do deputado Wang Hinfei. Em relação ao bairro de Macau, há pouco já falei uma parte e já estamos a articular esse trabalho. Portanto, os estudantes de Macau podem estudar no novo bairro de Macau, é como se estivessem a estudar em Macau. E, portanto, também podem então ter contingência de estudos relacionados com os exames nacionais do país. Praticamente a articulação já chega a 80%. Se a pessoa reside no bairro
de Macau em Hanching não tem a limitação dos 183 dias que tem de residir em Macau. Não é necessário cumprir esse requisito. Portanto, ainda vamos dialogar com as congêneres de Hanching, como é que vamos aprofundar ainda mais, por exemplo, as pessoas que adquiriram uma propriedade no novo bairro, vamos pensar se de facto a pessoa que tem o seu veículo em Macau com uma matrícula também pode circular em toda a província de Guangdong. Não é todos os veículos que só têm uma matrícula podem circular em toda a província de Guangdong. Só aqueles que já adquiriram uma casa no novo bairro. Mas este plano ainda vamos fazer um projeto piloto e vamos depois pensar para os outros residentes que estão a viver em Hanching. Porque o novo bairro de Macau é um projeto piloto e vamos fazer todos os testes, experiências, tudo isso no novo bairro, como as telecomunicações que estamos a fazer, porque se entrar no novo bairro em Hanching é como se estivesse em Macau. A gestão do novo bairro é como se fosse uma gestão em Macau, de um edifício. É o modelo de Macau. E só assim é que os residentes vão acostumar a viver no novo bairro. E depois, com a separação das duas linhas, os residentes já podem levar os seus legumes, as suas frutas para Hanching. Portanto, é diferente para quem passar para a fronteira de Gongbei, comparando com a fronteira de Hanching. Portanto, estamos a pensar o que é que ainda podemos fazer para os residentes que vão viver para o novo bairro, nomeadamente também já estamos a pensar em instalar um centro de saúde no novo bairro e os medicamentos de Macau podem então entrar para o bairro de Macau. É como se fosse um centro de saúde de Macau, tem os mesmos medicamentos. Portanto, nós estamos a fazer esse trabalho na nossa comissão executiva. E em relação ao pedido de um BIR, os serviços dos advogados, tudo isso também pode ser feito no novo bairro de Macau, em Hanching. E também na zona aprofundada, as pessoas que têm o seu animal de estimação podem ir para Hanching. E até estamos a pensar já os TNRs, as empregadas domésticas, podem no futuro ir. Atualmente ainda não, mas futuramente as empregadas domésticas podem também então trabalhar no novo bairro. Claro que não é para toda a Hanching, vamos fazer esse teste como projeto piloto no novo bairro em Hanching. Novo bairro significa que a pessoa está como se estivesse a viver em Macau. Obrigado. 29 deputados já apresentaram as questões e tudo já foi respondido pelo chefe executivo. Volto a agradecer ao Sr. Chefe Executivo pela sua presença. Também agradeço pela presença dos membros do Conselho Executivo e dos secretários. Muito obrigado. Vamos por aqui hoje.